O dia começara cinzento e frio em Guimarães, uma daquelas manhãs de outubro em que as folhas amarelas dançavam teimosamente ao vento, como se resistissem a cair. Eu estava na biblioteca municipal, um lugar onde há 15 anos encontrava minha paz. Aos 48 anos, aquela rotina era o meu refúgio, um espaço onde as palavras me confortavam e os leitores eram mais do que visitantes. Eram rostos familiares, parte da minha história. Naquela tarde, enquanto arrumava as últimas prateleiras com novos livros de autores portugueses e alguns manuais de jardinagem, o telefone tocou. Do outro lado, a voz do meu marido, o Rui, trazia um nervosismo que não combinava com a sua habitual calma. Ele dizia que os pais dele estavam muito doentes e que tinha de ir urgentemente levar-lhes remédios. Eu, sempre preocupada e cuidadosa, ofereci-me para acompanhá-lo, mas ele recusou com uma desculpa que me soou estranha. Os pais eram teimosos e não queriam ir ao hospital, bastava apenas o medicamento que ele levaria. A voz dele tremia ligeiramente e essa pequena falha no seu tom não passou despercebida. Naquela noite, preparei uma sopa de legumes, arranjei umas bifanas no forno e até fiz um bolo simples, tudo para lhes fazer uma surpresa. Decidi ir até a casa dos meus sogros, em Faf, sem avisar. Afinal, não resisti à ideia de os ver, de estar lá para cuidar deles. Mas quando cheguei, a cena que me esperava quase me fez perder os sentidos. O velho casario de Faf parecia tranquilo sob a luz amarelada da rua, mas ao abrir a porta, um cheiro doce e um murmúrio abafado escaparam para o corredor. No sofá, junto à lareira, vi o Rui, relaxado, quase feliz, com uma mulher que não era eu. Ela tinha cabelos castanhos escuros, cortados ao ombro, e usava um vestido borgonha que realçava suas curvas elegantes, contrastando com meu vestido de lã simples e confortável, os meus sapatos baixos usados, e o colar de prata que o Rui me dera no nosso 20º aniversário de casamento. Na mesa de centro, copos de vinho meio vazios, pratos com petiscos, velas acesas. Uma cena que parecia tirada de um filme, mas que, naquele instante, era o meu pior pesadelo. A casa estava decorada com pequenos detalhes que mostravam que aquela mulher frequentava o espaço há algum tempo. Perfumes caros, revistas femininas espalhadas, um espelho novo pendurado na parede que eu nunca vira antes. Rui parecia outra pessoa. O homem por quem eu me apaixonei e com quem partilhei sonhos durante 23 anos estava ali, sorridente e cúmplice, como se eu fosse uma estranha. A mulher sussurrava-lhe algo ao ouvido, e ele ria, beijando-lhe o pescoço com uma intimidade que me doeu na alma. Enquanto eu tentava processar aquela traição, lembrei-me do recibo estranhíssimo que tinha encontrado na semana anterior, de um restaurante em Braga, 2 almoços completos, uma garrafa de vinho e sobremesas. Uma conta que não fazia sentido para alguém que dizia ir sozinho visitar os pais. Aquela noite, sozinha no carro, enquanto voltava para casa, sentia o meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Pensei em tudo que tinha descoberto. O recibo, as mensagens no telemóvel que encontrei escondido na despensa, os elogios a uma tal Svetlana que não era eu, as desculpas esfarrapadas sobre a doença dos pais dele. Tantas mentiras, tantos anos a partilhar uma vida que, afinal, era só uma fachada. Senti uma mistura de raiva, tristeza e um vazio profundo que me consumia por dentro, como se tivesse perdido uma parte de mim mesma. Mas havia também uma certeza. Não podia ficar calada nem fingir que nada tinha acontecido. Eu merecia a verdade completa, por mais dura que fosse. E, naquele momento, enquanto as luzes da cidade se apagavam ao longe, decidi que a minha vida iria mudar para sempre. Ainda não sabia como, nem para onde, mas sabia que daquela noite sairia uma mulher diferente. Uma mulher que, apesar de tudo, não desistiria de si mesma. E enquanto o frio de outubro entrava pela janela entreaberta da minha carrinha, sorri para mim mesma, com um toque de ironia amarga. Pois, Rui, não há receita para o amor, mas há sempre um molho secreto para a traição. O que viria a seguir? Só o tempo diria, mas uma coisa era certa, eu estava pronta para enfrentar a verdade, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada e um nó no estômago que parecia não querer dissolver-se com o café. A casa estava silenciosa demais, um silêncio que pesava e fazia ecoar na minha mente cada pedaço da descoberta da noite anterior. O Rui já tinha saído para o trabalho, deixando para trás apenas um bilhete curto. Hoje vou chegar tarde, há um problema complicado no serviço. A multa. 2 palavras que soavam vazias, quase uma zombaria, considerando tudo o que eu tinha descoberto. A ironia da situação não me escapava, afinal, só mesmo um homem com talento para o teatro poderia, durante 23 anos, fazer uma peça tão elaborada de mentiras. No trabalho, a biblioteca parecia menos acolhedora do que o habitual. As estantes que eu tinha arrumado com tanto carinho pareciam agora meros espectadores silenciosos da minha dor. Aquele meu pequeno mundo de livros e histórias que tantas vezes me tinham ajudado a fugir da realidade, agora não me oferecia consolo.
Entre as páginas dos romances policiais e dos contos históricos, a minha mente não parava de analisar cada detalhe, cada mensagem, cada gesto do Rui. O dia passou lentamente, interrompido apenas por telefonemas e mensagens que eu evitava responder. Um deles era da mãe do Rui, a dona Amélia, que sempre fora uma mulher enérgica e simpática, cheia de vida, contrariamente à imagem de doente que o meu marido insistia em pintar. Quando lhe telefonei para confirmar o estado dela e do pai, ouvi apenas risos e comentários sobre a horta que tinham começado a preparar, o que era impossível para pessoas muito doentes. A verdade estava ali, nua, diante dos meus olhos, e ainda assim, ele continuava a tecer a sua teia de enganos. Voltei para casa mais cedo, decidida a não deixar mais espaço para dúvidas. A chave que o Rui dizia usar para vigiar a casa vazia da vizinha Dona Vera, onde supostamente encontrava refúgio para se desligar da rotina, revelou-se um esconderijo perfeito para suas escapadelas. Ao chegar, vi o carro dele estacionado ali, e uma sensação de desgosto misturada com fúria cresceu dentro de mim. Não havia dúvidas, ele não estava a cuidar dos pais, não estava preocupado com a família. Estava a construir outra vida paralela, uma vida onde eu não tinha lugar. Entrei devagar, quase como uma sombra, e o que vi confirmou tudo. No sofá, a mulher do vestido borgonha, o cenário de intimidade e luxúria que eu já conhecia das mensagens e dos objetos espalhados pela casa. Senti a garganta fechar e a raiva subir como uma chama que queimava tudo por onde passava. Eles estavam ali, rindo, trocando carícias, como se eu fosse uma personagem de um romance mal escrito, uma mera coadjuvante que só agora descobria o enredo principal. Mas não era só isso. A mulher, com um sorriso cheio de desprezo, olhou-me de cima a baixo, avaliando-me como se eu fosse um objeto que já não servia para nada. O vestido vermelho dela parecia mais brilhante à luz das velas, os saltos altos que ela usava davam-lhe uma elegância cruel, quase provocadora. Eu, no meu vestido simples de lã, sapatos baixos de todos os dias, sentia-me um contraste gritante, uma mulher quebrada, mas com uma força que eu nem sabia que tinha. Fiquei parada ali, no limiar daquela sala que tinha sido invadida pela mentira, e tomei a decisão que mudaria tudo. Não iria fugir, não iria chorar em silêncio. Ia exigir a verdade, ia confrontar a traição. Não por orgulho, mas por respeito por mim mesma e pelo que tinha sido, ou melhor, pelo que tinha deixado de ser. Naquela noite, deitada na cama que partilhara com Rui durante mais de 2 décadas, o silêncio era ensurdecedor. O som da sua respiração, tão familiar e agora tão estranho, fazia-me pensar em tudo que tínhamos perdido. E ao fechar os olhos, uma pergunta martelava na minha cabeça. Como é que alguém que promete amor e partilha sonhos pode, ao mesmo tempo, ser capaz de tanta falsidade? A resposta parecia estar à espera no dia seguinte, numa conversa que eu não podia mais adiar, numa verdade que custaria ouvir, mas que eu precisava para me libertar. Enquanto isso, a biblioteca continuava aberta. As páginas dos livros esperando para serem lidas, as histórias se desenrolando alheias ao drama que vivia fora daquelas. Paredes. E eu, com o coração partido, mas a mente clara, sabia que o caminho para minha liberdade começava exatamente ali, naquele momento de dor e decisão. E assim, entre a rotina diária e o caos interior, eu preparei-me para enfrentar o amanhã, com a certeza de que, por mais difícil que fosse, a verdade teria de ser dita, e a mentira, finalmente, desfeita. Os dias que se seguiram foram um misto de rotina e tormento. Levantava-me cedo, vestia o meu casaco de lã cinzento, aquele que me acompanhava nas manhãs frias de outono, e calçava os meus sapatos baixos, já gastos pelo uso, mas que ainda me davam firmeza para enfrentar o mundo. O colar de prata que o Rui me dera continuava no meu pescoço, um peso silencioso que me lembrava os anos de cumplicidade que agora pareciam tão distantes. No caminho para a biblioteca municipal, o ar fresco de Guimarães entrava pelo casaco, como se quisesse lavar a minha alma, mas a verdade era que cada passo parecia me afundar mais numa espiral de dúvidas e mágoas. Na biblioteca, tentava mergulhar nos livros, nas histórias de outros tempos e lugares, mas a minha mente insistia em voltar àquela casa em Faf, ao vestido borgonha, aos copos de vinho, às mentiras bem ensaiadas. As prateleiras que eu arrumava com tanta atenção pareciam agora armadilhas silenciosas, testemunhas mudas do que eu havia descoberto. A sensação era de estar presa num enredo onde a protagonista tinha sido traída pelo próprio destino. As mensagens no telemóvel que encontrei na despensa do Rui eram como cartas abertas, revelando um segredo que eu preferia não conhecer. Svetlana, uma mulher elegante, com planos e promessas, uma presença constante na vida do homem que jurara amor eterno. As palavras dela, doces e provocantes, contrastavam brutalmente com os meus pensamentos sombrios. Perguntava-me como tinha sido possível viver ao lado de alguém durante tanto tempo sem perceber o que se escondia por trás daquele sorriso. Naquela semana, decidi não esperar mais. Imaginei-me como uma atriz que, cansada do papel que lhe foi imposto, decide finalmente tomar o controle do palco.
Fui até a farmácia no centro da cidade, um lugar modesto, mas com um ar acolhedor típico das pequenas comunidades portuguesas. Lá, perguntei discretamente pelos medicamentos que o Rui supostamente tinha comprado para os pais. A jovem farmacêutica, com um sorriso profissional, consultou o sistema e confirmou que o homem adquirira apenas um creme hidratante para rosto, vitaminas para mulheres jovens e alguns produtos que nada tinham a ver com doenças. Foi como uma bofetada fria. Não só a mentira sobre a doença dos sogros, mas também o uso descarado do dinheiro da família para manter aquela vida secreta. Senti uma mistura amarga de raiva e tristeza, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a máscara começava a cair. Naquele mesmo dia, decidi visitar a vizinha Dona Vera, que morava numa casa antiga perto da dos meus sogros. Queria confirmar se o Rui realmente passava lá algum tempo, como dizia. Dona Vera recebeu-me com um sorriso acolhedor, mas o que me contou confirmou o pior. O meu marido tinha a chave da casa dela e, sem que ela soubesse, usava o espaço para encontros secretos. A velha senhora, com os olhos brilhando de curiosidade, contou-me que vira uma mulher elegante sair daquele portão várias vezes, sempre acompanhada por ele. Voltei para casa com o coração apertado, as mãos tremendo, mas a mente mais clara do que nunca. A vida que eu pensava conhecer era uma mentira cuidadosamente construída, e eu estava determinada a desmascará-la por completo. Naquela noite, enquanto o vento soprava lá fora, trazendo o cheiro da terra molhada pela chuva recente, sentei-me na cozinha, entre as panelas e os tachos, onde o aroma das minhas refeições caseiras costumava ser um conforto. Agora, era apenas um palco para os meus pensamentos. No bolso do casaco, o telemóvel com as mensagens de Svetlana parecia pesar mais do que qualquer objeto físico. E foi ali, naquela solidão silenciosa, que percebi que, apesar da dor e da traição, algo dentro de mim permanecia intacto, a força para recomeçar. Não seria fácil, mas merecia a verdade, a liberdade, acima de tudo, respeito. Porque, no fim das contas, a vida é feita de escolhas, e eu estava prestes a fazer a minha. A manhã seguinte trouxe consigo uma névoa densa que cobria as ruas estreitas de Guimarães, deixando a cidade com um ar misterioso, quase como se o próprio tempo hesitasse diante do que estava para acontecer. Vesti-me com cuidado, escolhendo um casaco de lã azul escuro que chegava até os joelhos, combinando com uma saia lápis preta que realçava minha silhueta sem ser demasiado ousada. Nos pés calcei sapatos de salto médio, confortáveis mas elegantes, e no pescoço pendurei o colar de prata, uma lembrança de tempos mais felizes, agora carregado de significado ambíguo. No pulso, uma pulseira simples de couro, quase como uma âncora que me mantinha firme apesar do turbilhão de emoções que me invadia. Saí de casa com a bolsa cheia de documentos, recortes e o telemóvel com as mensagens de Svetlana, decidida a não deixar pedra sobre pedra. A caminho da casa dos meus sogros, o trânsito parecia arrastar-se, e a chuva fina começava a cair, misturando-se com as folhas molhadas que cobriam as calçadas. Pensei no contraste entre aquela paisagem calma e o caos que sentia por dentro. Uma mulher que, durante 23 anos, acreditara numa história que afinal era um conto de fadas distorcido. Quando cheguei a Faf, a pequena localidade onde os pais do Rui viviam num chalé rodeado por árvores de fruto, notei algo estranho, a ausência do carro dele à porta. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. Bati a porta com hesitação, e foi o Ivan, o pai do Rui, quem me atendeu. Um homem robusto, com cabelo grisalho e olhos claros como o céu de inverno, que me cumprimentou com um sorriso caloroso, sem qualquer vestígio da doença que me tinham descrito. A dona Amélia apareceu logo atrás, com o avental manchado de farinha, os cabelos presos num coque frouxo, e um brilho de saúde que me desconcertou. A conversa que se seguiu foi um choque. Eles não estavam doentes, não tinham febre, não precisavam de remédios. O Rui, ao contrário do que dizia, não ia lá há semanas. A verdade, nua e crua, batia-me na cara como um vento gelado. Aquele homem que eu partilhara a vida era um mestre da falsidade, um artista da manipulação que transformará sua traição numa peça teatral montada com precisão. Voltei para casa com uma mistura de tristeza e raiva, mas também com a determinação que só nasce da certeza da verdade. Decidi que não iria confrontar o Rui com gritos ou cenas dramáticas. Queria uma conversa franca, onde tudo fosse posto à mesa, onde eu pudesse olhar nos olhos dele e encontrar a honestidade que tanto ansiava. Naquela noite, o telefone tocou. Era ele, cansado, com a voz carregada de desculpas e promessas vazias. Mas eu já não era a mulher ingênua de antes. Com um suspiro, desliguei o aparelho, sabendo que o caminho para minha liberdade seria longo, mas que, finalmente, eu estava a dar o primeiro passo. Enquanto a chuva batia nas janelas, percebi que a verdadeira tempestade estava dentro de mim, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia enfrentá-la e emergir do outro lado, mais forte, mais sábia, e finalmente livre. Os dias que se seguiram foram marcados por uma calma tensa, como antes da tempestade, aquela sensação incômoda de que algo grande estava para acontecer,
embora ninguém soubesse exatamente quando ou como. Eu, porém, sabia. Estava prestes a tomar as rédeas da minha vida, mesmo que isso significasse enfrentar o inesperado. Vestia-me com cuidado todas as manhãs, escolhendo roupas que refletissem a mulher que eu estava me tornando, forte, decidida, mas sem perder a feminilidade que sempre fizera parte de mim. Um vestido de malha cinza escuro, justo na medida certa para desenhar minhas curvas discretamente, acompanhado de um casaco de lã bege, um lenço de seda enrolado suavemente no pescoço e botas de salto médio que me davam aquela elegância prática, perfeita para enfrentar os dias frios e chuvosos de Braga naquele outono. A cada passo, sentia um misto de nervosismo e coragem, como se estivesse pisando um terreno novo e desconhecido, mas que era meu por direito. Na biblioteca, tentava me concentrar, mas as palavras escapavam. Os leitores eram poucos, e eu observava cada rosto, tentando encontrar um pouco de paz no simples contato humano. As histórias que eu organizava e recomendava pareciam ganhar um novo significado. Aquelas narrativas de perdas, descobertas e renascimentos espelhavam o que eu vivia. Era como se os livros me oferecessem um mapa para reencontrar a mim mesma. Certa tarde, decidi que era hora de agir. Reuni todas as provas que tinha, as mensagens no telemóvel, o recibo do restaurante, as confirmações da farmácia e os relatos da vizinha, e preparei-me para confrontar o Rui. Mas não queria que fosse uma cena de acusações e lágrimas, queria que fosse um momento de clareza, onde a verdade pudesse finalmente emergir sem máscaras. Naquela noite, ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. O cheiro do perfume dele, antes tão familiar, agora me provocava um misto de repulsa e saudade. Ele tirou o casaco e pendurou-o no cabideiro, ainda sem perceber o que o esperava. Eu observei com uma firmeza que ele não reconheceu de imediato, como se um novo eu tivesse surgido, uma mulher que não se deixava mais enganar. Com voz calma, comecei a expor tudo, as mentiras, as traições, as noites passadas longe, as falsas preocupações com os pais. Ele tentou negar, depois desviou o olhar, e finalmente, quando não teve mais como fugir, caiu na sinceridade amarga de sua própria confissão. Falou de medo, de insatisfação, de um vazio que ele dizia não conseguir preencher em nosso casamento. Mas, para mim, as palavras soavam como desculpas, frágeis e tardias. Eu ouvi tudo, não interrompe, porque precisava sentir aquele momento inteiro, a dor, a traição, a desilusão. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma força crescer dentro de mim, uma determinação silenciosa de não permitir que aquela história definisse quem eu era. Depois de tudo, fui eu quem fechou a conversa dizendo que merecia mais. Merecia respeito, honestidade e, acima de tudo, paz. Os dias seguintes foram de reorganização. Separei as coisas dele, preparei documentos, procurei aconselhamento legal. Cada passo era um pedaço do meu passado sendo deixado para trás, e um convite para um futuro incerto, porém cheio de possibilidades. A biblioteca, que antes era meu refúgio, tornou-se também o meu ponto de apoio, onde os livros me ensinavam sobre resiliência e renascimento. E, quando menos esperava, um novo capítulo começou a se desenhar. Conheci Alexandre, um professor de história do instituto local, que vinha regularmente buscar livros para os seus alunos. Aos poucos, nossas conversas passaram a ser mais do que simples trocas sobre autores e épocas. Havia uma sinceridade e uma luz nos olhos dele que me faziam acreditar novamente no amor, não aquele idealizado e perfeito, mas real, construído dia após dia. Num passeio pelo parque da cidade, sob as cores vibrantes do outono, ele me perguntou se eu tinha medo de confiar de novo. Respondi que sim, que o medo estava lá, mas que não podia deixar que ele me impedisse de ser feliz. E foi assim, entre risos tímidos e palavras sinceras, que comecei a entender que a vida, apesar das traições e das dores, sempre oferece uma segunda chance. Mas enquanto essa nova história se desenrolava, uma sombra do passado ainda pairava no ar, uma dúvida que eu não conseguia afastar completamente. Porque, no fundo, sabia que a verdade completa nunca é tão simples, e que, às vezes, os segredos mais profundos ainda aguardam para emergir no momento mais inesperado. E eu estava pronta para enfrentar tudo que viesse, fosse luz ou escuridão.